Boa tarde, pessoal. A gente vai iniciar mais um ciclo de palestras, né? Hoje, quem vai apresentar é o professor Paulo Henrique, da UES. O Paulo Henrique, ele está fazendo pesquisas bem relevantes em engenharia de software, e aí eu aproveitei para chamá-lo, né? E ele vai apresentar um artigo que, pelo menos o tema de um artigo que ele apresentou no ASE, né? 2019. Então, eu queria agradecer ao Paulo Henrique. Eu vi que tem alguns professores do NABOR, né? A Ingrid, que é minha colega, ela fez graduação comigo, está aí também, da UES. Né? Então, agradecer a presença de todo mundo e também, né, o convite, o aceite do convite do professor Paulo Henrique. Obrigada, Paulo Henrique. Obrigado, Carla, pelo convite. Agradeço também a todo mundo que está assistindo aí, meus colegas de profissão, né? Também, na boa, e não estou vendo todo mundo aqui, mas talvez tenha mais alguém aí. Vi vários alunos meus aí também, então agradeço aí seus alunos e outros convidados, né? Agradeço a todos aí pela oportunidade. Bom, esse artigo, essa apresentação, ela é fruto de uma pesquisa que iniciou em 2018 e veio progredindo com outros artigos iniciais, até esse artigo com esse título, né, que foi apresentado no Automated Software Engineering do ano passado. Então, antes eu queria me apresentar um pouco. Eu sou aluno formado pela Universidade Federal do Ceará, no curso de Ciência da Computação. Terminei o meu curso em 2002. Fiz logo em seguida, né, o meu mestrado em Ciência da Computação em 2004. Inclusive, meu orientador está aí assistindo a palestra, que eu sou na boa. Logo em seguida, fui fazer meu doutorado no exterior, fiz no Imperial College de Londres. Terminei em 2010, retornei ao Brasil. Fiquei como professor substituto, como bolsista, até que em 2013 entrei como professor adjunto da Universidade Estadual do Ceará, sou professor até hoje, né? Em 2018, eu tive a oportunidade de ficar como professor visitante na Open University, também da Inglaterra, a partir de um projeto que eu vou já explicar para vocês. E, atualmente, eu sou o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UES. Nós éramos até março desse ano um mestrado, mas em março nós tivemos a grata notícia de que a CAPES aprovou também o doutorado em Ciência da Computação. Então, nós agora também somos um programa de pós-graduação e a primeira turma de doutorado ainda não iniciou, a gente teve a aprovação agora em março. Se tudo correr bem, nós devemos abrir em julho a seleção para começar em agosto. Eu também coordeno um grupo de pesquisa chamado GSAD, que é o Grupo de Engenharia de Software Adaptativo Distribuído. Para quem quiser conhecer um pouco mais do grupo e das pesquisas que a gente tem, dos projetos que a gente tem também, está aí o site do grupo. Mas, falando assim de maneira mais geral, o grupo tem 4 grandes linhas, que é a parte de engenharia de software distribuído, onde a gente trabalha com arquitetura de software, arquitetura de microserviços, evolução de software, toda essa parte que vai tratar com o desenvolvimento de software distribuído. Nós trabalhamos também uma linha muito forte, que é a linha que essa palestra está inserida, esse trabalho está inserido, é o de sistemas autônomos e autoadaptativos. Então, vocês vão ver uma das vertentes desse trabalho. Engenharia de software baseada em modelos, e aqui ela é baseada porque dentro do baseado tem o dirigida por modelos, que é onde a gente trabalha com transformação de modelos, mas também trabalhamos com a parte de verificação formal, modelagem. Um dos trabalhos que nós temos hoje é a parte de modelagem de custo energético de software, e, por fim, a parte de mineração de repositórios de software, onde nós fazemos pesquisa, a linha mais recente, onde a gente tem trabalhos envolvendo pesquisas de mineração de dados, especialmente utilizando o Stack Overflow. Carla, eu vou só pedir, se caso por a internet der algum problema e a gente por acaso perca a conexão, você manda um WhatsApp para mim, que eu estou com o WhatsApp aqui, porque, né, pode ser que
a gente perca conexão e eu acabe sem saber, tá bom? Tá ótimo. E se tiver alguma pergunta também, pessoal, pode colocar no chat que eu faço para o Paulo Henrique, tá bom? Depois eu acho que a gente pode abrir, né, sobrando tempo, a gente pode abrir para pergunta, e o pessoal fica à vontade para questionar, mas quem quiser já colocando no chat, pelo menos para não esquecer a pergunta, né? Isso, tá bom. Obrigada. Vamos lá. Projetos associados, né? Essa pesquisa, especificamente, ela está relacionada a 2 projetos. Um é o projeto que me levou para o Reino Unido em 2018. Foi um projeto financiado pela Royal Society, através do Newton Fund, chamava-se Scenarios at Runtime for Self-Adaptive Systems. Então, a partir desse projeto, eu comecei a parceria com os pesquisadores de lá. Ao voltar para o Brasil, continuamos a parceria, inclusive nós temos a parceria até hoje, estamos continuando essa parceria. E no ano passado, nós tivemos um outro projeto chamado Cost Adaptation of Systems, que também está relacionado com esse projeto, e esse novo projeto foi financiado pelo CNPq, através da chamada UK Academies. Então, nesse projeto, nós vamos poder trazer para o Brasil um dos pesquisadores do Reino Unido, que eu vou já apresentar para vocês, que é o professor Idion. A ideia é que ele viesse esse ano, mas a gente sabe que esse ano praticamente nada deve acontecer em termos de viagem, então nós estamos esperando que ano que vem ele possa vir e ficar, ele vai ficar conosco mais ou menos umas 2 semanas. Então, quem são os pesquisadores associados a essa pesquisa? Eu, lá pela UES, esses são os professores da Open University que estão também colaborando, então, o professor Idion, esse de camisa listrada, a professora Andrea e o professor Bachar, e também nós temos 2 colaboradores da UFC, o professor Lincoln e o professor Felipe, da UFC de Russas, que também estão colaborando nessa pesquisa. Alunos associados, nós temos 3 alunos de mestrado, aí por ordem da esquerda para a direita, Lucas, Matheus e a Márcia, e um aluno de doutorado, que é o Fabiano, um aluno que eu cooriento juntamente com o professor Lincoln. E alunos de mestrado, alunos de graduação, nós temos aí a Adrilene, o Denis, o Davi, a Natália e o Erickson. Então, qual é o roteiro dessa apresentação? Eu vou começar fazendo uma motivação do trabalho, vou falar um pouco sobre sistemas de sistemas, que é o contexto no qual ele se encaixa, falar um pouco sobre os componentes existentes, explicar o que é adaptação cautelosa, inclusive mostrando um exemplo que nós aplicamos no artigo que foi apresentado, e aí as oportunidades de pesquisa que dizem respeito ao que nós temos feito a partir deste trabalho. Vocês vão ver que tem várias vertentes, e que eu espero que em breve, quem sabe, um de vocês também possa se juntar aí ao time. Vamos lá. Eu queria que vocês considerassem o seguinte exemplo, que não é tão fictício porque já é uma realidade. Imagina que um hospital, ele está precisando de um órgão e ele, então, faz uma requisição à Secretaria de Saúde do seu estado, do seu país, informando que ele tem a necessidade desse órgão. A Secretaria de Saúde, ela faz, na verdade, esse hospital, só contextualizando melhor, ele tem um órgão e ele informa a Secretaria de Saúde que ele está com esse órgão disponível para caso algum hospital esteja precisando. Então, a Secretaria de Saúde, ela vai no sistema dela, localiza quem são os hospitais que têm necessidade daquele órgão e ela acha o hospital B, vamos chamar assim, de hospital A e hospital B, e informa que o hospital A tem um órgão disponível que esteja necessitando. Então, os hospitais A e B entram em acordo e decidem contratar uma empresa de drones para fazer o transporte do órgão devido às limitações de transporte da cidade, hora de rush e engarrafamentos. Então, eles preferiram tomar essa decisão. Então, a empresa de drone, o hospital A deixa o órgão disponível, a empresa de drone vai lá com um drone, ela pega essa carga, né? E como, pela regulação, os drones têm que voar por áreas que não possam
gerar problemas caso ele caia, então ele vai voar sobre um rio, por exemplo, e aí ele vai levar essa carga até o hospital B e deixar a carga lá. Uma vez que ele deixa o órgão, ou a bolsa de sangue, ou qualquer que fosse o outro recurso, ele vai e volta para a sua empresa. Então, esse é o cenário onde a gente está considerando inicialmente a pesquisa. Esse cenário parece fictício, mas não é. Ano passado, nós tivemos a primeira entrega de drones, via drones, de órgãos entre hospitais, foi um hospital de Maryland, nos Estados Unidos, mas com um drone que foi totalmente feito para essa entrega de órgãos. A ideia é que, com a evolução dessas aplicações, essas entregas podem ser feitas por drones o mais comum possível. Então, se você vê, a gente envolveu aí vários sistemas para a realização dessa atividade. Nós começamos com um sistema dos hospitais, onde um informava a secretaria, o outro solicitava, um informava que tinha, o outro informava que precisava. A secretaria, por si, tinha o seu sistema também de gerenciamento dessas necessidades, essas requisições. A empresa de drone também tinha o seu sistema, então todo mundo aí com sistemas que foram desenvolvidos, né, de maneira que não necessariamente, não pensando nessa aplicação de entrega de órgãos, mas esses sistemas precisaram se comunicar. Então nós temos aí o que nós chamamos de sistemas de sistemas, ou do inglês System of Systems, né, que é a siglazinha SOS, que é o que a gente usa. O que são os sistemas de sistemas? Né? Eles envolvem uma colaboração dinâmica entre os sistemas que nós chamamos de heterogêneos, porque eles não são, necessariamente, eles não obedecem à mesma plataforma computacional, eles são independentes, ou seja, eles foram pensados e desenvolvidos sem conhecimento um do outro, e são autogerenciados, onde um sabe exatamente o que precisa para funcionar. Tá bom? Então, quando você compõe esses sistemas para atingir uma nova funcionalidade, a qual eles não foram criados, né, para tal, e essa funcionalidade não conseguiria ser atingida por eles individualmente, nós temos aí um sistema de sistemas. A gente pode dar alguns exemplos de aplicação de sistemas bem reais, por exemplo, um sistema de gerenciamento de nuvem que integra serviços de uma nuvem privada local com serviços fornecidos por nuvens públicas, como a Amazon. Um sistema de um banco online para fornecer empréstimos que se conecta com outros sistemas de avaliação de crédito de diferentes agências e do governo para avaliar o histórico financeiro do cliente. Um sistema de informação de emergência que integra sistema de polícia, bombeiros, ambulância, para verificar os recursos de salvamento disponíveis e, em caso de acidentes, de grandes proporções. E, por fim, um sistema inteligente que utiliza dados do trânsito, previsão de tempo e eventos da cidade para indicar uma melhor rota de trânsito. Veja que todos esses exemplos dizem respeito a sistemas desenvolvidos de maneira independente, que agora eles têm que se comunicar, têm que interagir para um novo fim. Os sistemas de sistemas, eles têm algumas propriedades. Quais são elas? Primeiro, que é a independência operacional de elementos, que é o que eu já falei, eles operam de maneira independente um do outro, e também com independência gerencial, ou seja, não necessariamente, né, eles vão compartilhar recursos, geralmente eles não compartilham. O desenvolvimento de um SOS é evolucionário, isso quer dizer que geralmente você não pensa em desenvolver um SOS e diz, eu vou desenvolver agora um sistema de sistema. Não, ele surge naturalmente a partir de sistemas que já existem e precisam se comunicar. Então, ele surge nesse contexto evolucionário. E uma das principais características, que é algo que a gente vai atacar nesse trabalho, nessa pesquisa, é que um sistema de sistemas tem essa característica da emergência de requisitos. Emergência no sentido de que eles emergem, né? De que eles surgem a partir da composição desses sistemas para atingir um novo requisito global. Os elementos geralmente são distribuídos geograficamente, não estão obrigatoriamente na mesma empresa, e muitas vezes são em contextos bem separados, né? Em regiões bem separadas.
eles possuem um grande fluxo de dados, então são o que nós chamamos de Data Intensive Systems. E, por fim, heterogeneidade. Como eu já falei, eles possuem características tecnológicas diferentes. Quais os desafios que a gente tem aí, pessoal? A princípio, eu espero que todo mundo tenha entendido o contexto, né, do exemplo, o exemplo motivacional, o contexto do sistema de sistemas, e agora a gente vai mostrar onde é que entra a pesquisa mesmo. Então, quais são os desafios que a gente tem? Quando a gente monta um sistema de sistemas, nós temos dois tipos de requisitos que nós chamamos. Os requisitos locais, que são aqueles específicos dos próprios sistemas, e os requisitos que nós chamamos globais, que são os requisitos que surgem a partir da composição dos sistemas para atingir o objetivo maior. Então, nós considera como requisito local que o drone, ao atingir 10% da sua capacidade de bateria, ele vai realizar um pouso de emergência, um pouso de segurança. Isso é um requisito que já vem com o próprio drone. Em compensação, considere que, como requisito global da aplicação, a gente tem que o drone deve levar o órgão de hospital ao outro para ele poder cumprir a sua missão. Então, como é que esses requisitos podem acabar se conflitando? Então, imagina que você tem aí um drone que vai, novamente, fazer esse trajeto, porém ele não foi recarregado, né, apropriadamente antes da sua partida, e durante o seu percurso, ele detecta que a bateria chegou a 10%, e pelo seu requisito, ele, então, tem que fazer um pouso de emergência. Obviamente que isso seria uma situação extremamente indesejada, porque, além de perder o drone, nós também perdemos o principal, que era o órgão. Então, imagine que, nessa circunstância, nessa situação, que nós chamamos de uma situação excepcional, onde o drone está em uma missão crítica, certo? E ele detecta que, naquele momento, a bateria dele estava a 10%, porém, ele estava muito próximo do objetivo dele, que é o Hospital B, e que, além disso, você tinha, por exemplo, um vento a favor que ajudaria o drone a, mesmo com 10% de bateria, chegar no destino, você pudesse, então, fazer uma adaptação do seu comportamento para que ele chegasse no destino e entregasse a sua carga. Ok? Então, nós chamamos de componentes resistentes, né, em inglês o termo é defined components, aos componentes de um sistema de sistema. Então, ele pode ser um sistema em si, ele pode ser um componente dentro de algum sistema constituinte do SOS, que resistem a mudanças para satisfazer os seus requisitos locais, mas que, em situações excepcionais, poderiam se adaptar para atingir os requisitos globais. Então, essa definição surgiu nesse artigo, Cautious Adaptation of Defined Components, para que depois, quem quiser procurar o artigo completo para conhecer um pouco mais dos conceitos e definições. E no contexto que eu estou apresentando para vocês, o drone era um componente defined, porque ele tem toda essa característica de que ele poderia se adaptar, mas ele, pelo seu requisito local, ele não vai se adaptar naturalmente. Então, ele é resistente à mudança. Então, como é que a gente faz para lidar com essa situação? A proposta da pesquisa constituía em desenvolver um mecanismo que nós chamamos de adaptação cautelosa, né? Cautious Adaptation. Esse mecanismo ele é cauteloso, né? Essa adaptação é cautelosa porque ela garante que as mudanças nos comportamentos dos componentes não irão interferir na sua funcionalidade original durante o uso normal e só serão aplicadas em situações excepcionais. Então, essa é a primeira situação, primeira característica de uma adaptação cautelosa. Ela só é aplicada em situações excepcionais e não em toda situação. Segundo, é que no contexto dessa pesquisa, nós utilizamos cenários para modelar e identificar situações normais e excepcionais, que, através de cenários, a gente consegue identificar
quando uma situação ela será excepcional, eu vou já mostrar para vocês. E também nós utilizamos como mecanismo de adaptação do comportamento do componente defiant uma técnica que nós chamamos de wrappers, ou seja, um empacotamento, um envelopamento do componente, e para isso nós utilizamos um paradigma de programação chamado programação orientada a aspectos. Eu também vou falar rapidamente sobre ele para tentar deixar um pouco mais claro esses conceitos. Como é que nós representamos utilizando cenários? Existem várias formas de a gente representar cenários num sistema de software, né? Existem várias notações de cenários. Nós utilizamos uma chamada chamada Message Sequence Chart, que seria, né, um diagrama de sequência de mensagens, no qual ele tem duas possibilidades, duas formas de representar esses cenários. Ele tem o que chamamos de High MSC, que é esse que você está vendo, ó. Vocês podem ver que no High MSC nós definimos quais são os cenários de alto nível e que representam o comportamento geral do meu sistema. Então aqui eu estou representando o comportamento do drone nas caixinhas que são em linha cheia, é o que nós chamamos de comportamento pré-definido, é aquilo que se espera que vai acontecer, ok? Então o drone ele levanta voo, e aí ele fica voando e fica checando a bateria dele, certo? Então, enquanto ele não tiver chegado no destino, que é o D igual a 0, ou seja, ele chegou no destino, nesse caso ele faria o pouso, enquanto ele não chegar, ele fica voando. Se por acaso ele verificar que a bateria estava menor do que 10, então ele vai fazer um safe landing, né, um pouso de emergência, e depois ele vai desligar. Esse é o cenário pré-definido do drone. Nós, então, estendemos essa notação, certo? Incluindo essa notação pontilhada, que com esse ponto de interceptação, para mostrar onde é que os cenários excepcionais podem acontecer e em que circunstâncias, certo? Então, nesse caso, nós temos aí 2 cenários excepcionais que podem acontecer. O primeiro é quando a bateria estiver menor do que 10, menor ou igual a 10, e o drone estiver, vamos lá para aquele lá de baixo, tá, gente? Ó, quando a distância estiver menor do que 2 km e ele estiver com um vento forte, ele deve, então, realizar um cenário que nós chamamos de keep flying, ou seja, continuar voando, e aí veja que ele não faz mais o safe landing, mas vai direto para o land, ou seja, ele vai continuar voando até que ele chegaria no seu destino e pousaria. O outro cenário excepcional, que acontece quando ele está voando sobre a água, mas ele não tem o vento forte ou a distância menor do que 2 km para poder chegar no seu destino. Então, como ele está voando sobre a água, ele não pode fazer simplesmente o pouso, porque senão ele vai cair e a gente vai perder o drone e a carga. Portanto, a gente está chamando um cenário de move aside, ou seja, né, mova para o lado, até ele encontrar um ambiente de terra, para que ele possa, então, fazer o pouso de emergência e aí desligar. Ok? Então, esse é o cenário de alto nível. O que é o cenário básico, de baixo nível? É olhar dentro de cada caixinha como é que os componentes se trocam mensagens. Então, essa seria o cenário de alto nível, ou de baixo nível, certo? Eu tenho o meu take-off, mostrando aí quem são os componentes que estão se comunicando, certo? O controller e o drone, certo? Vocês estão vendo aí. Tem o fly, tem todos os outros. Então, isso aí é mais para vocês identificarem que o que é que vai acontecer em termos de troca de mensagens entre os componentes, tá bom? Ok, então, o outro conceito que é chave para essa adaptação cautelosa é o conceito de programação orientada a aspectos. A programação orientada a aspectos é um paradigma de programação não tão comum, né? Como a orientação a objeto, ela é, na verdade, uma extensão da orientação a objeto, onde eles conversam, e ela ataca uma situação onde nós temos uma
o que nós chamamos de interesses entrecortantes, né, cross-cutting concerns, desculpa aí a palavra que saiu errada aí, gente, que são funcionalidades que não são relativas ao domínio do software, certo? E que possivelmente estão espalhadas em várias classes. Exemplo, logs, né? Então eu preciso fazer log daquele, quem chamou aquele método, de quem realizou aquela ação, autenticação de usuários que possivelmente está espalhado em várias classes do sistema, conexão com o banco, aquelas classezinhas que abrem e fecham conexão. Então, conexão não é um requisito de regra de negócio, né, de conexão com o banco. E segurança, dentre outros, né, transação, e vários outros aí que nós chamamos de interesses entrecortantes. Então, o que é que o aspecto faz? Ele remove de dentro das classes os interesses e coloca numa nova entidade que nós chamamos de aspecto. E esse aspecto, ele é, então, enxertado, certo, em tempo de compilação, nas classes, de uma outra maneira. Então, para entender melhor a programação orientada a aspectos, a gente tem que entender os conceitos que estão envolvidos nele. A gente tem que o primeiro conceito é o conceito de join point. Join point é qualquer ponto no código onde aquele aspecto ele pode interceptar. Então, eles geralmente são métodos, mas eles podem ser também outros pontos, como, por exemplo, um atributo ou uma instanciação de uma classe, alguma coisa assim. O point cut, ele é digamos assim, o join point especificado para um determinado aspecto. Então, o point cut, ele diz exatamente que método tem que ser interceptado e em que momento. Por exemplo, é na sua chamada, é na sua execução, certo? E o aspecto em si, você está vendo ali em cima, ele contém um advice. O advice é o comportamento que é incluído no programa quando o aspecto intercepta esse ponto, certo? Então, esse é o conceito geral. E como é que ele faz isso? Através de um compilador específico que nós chamamos de Weaver. Enquanto aqui do lado esquerdo você vê que normalmente você tem, né, código-fonte que são compilados e geram um executável, no aspecto eu tenho separadamente os arquivos de código-fonte com o arquivo de aspecto, certo? São arquivos separados. Eles entram agora num compilador, digamos, especial, chamado Weaver, e aí eu tenho um código, né, misturado, certo? Digamos assim, que vai ser, então, compilado e executado. Então, essa é a grande diferença. Eu separo do código da aplicação o código que é de interesse entrecortante no aspecto. Bom, dito isso, como é que a gente, então, aplicou o aspecto na nossa adaptação cautelosa? Voltando aqui ao exemplo, esse aqui é um aspecto que representa uma desses cenários excepcionais, certo? Então, veja só, aqui eu tenho o point cut como sendo toda vez que eu executar, certo, o método safe-landing. Ou seja, isso vai acontecer quando a bateria for menor ou igual a 10. Então, ele tem duas formas de fazer. Ele pode fazer um comportamento before e um comportamento, ou seja, um comportamento que vai ser executado antes do método safe-landing, que aqui, veja, de maneira geral, ele vai testar as condições que estão ali no diagrama, e ao final ele vai fazer um move aside, certo? Ou seja, ele ele enxerta esse comportamento antes de realizar o comportamento do safe landing, e o around, gente, ele faz o que nós chamamos de ao redor, né? Ou seja, ele não faz mais o comportamento original, ou seja, ele não vai mais fazer o safe landing, que é o point cut dele, mas sim vai fazer o maneuver, que corresponde ao keep flying, ou seja, vai manter o drone voando, né, e não mais fará o safe landing. Então, isso de maneira bem geral para vocês entenderem, tá? Vamos, então, para como é que a adaptação cautelosa acontece. Então, espero que vocês tenham entendido até aí. Eu tentei mostrar para vocês o que é um componente defined, certo? Eu mostrei para vocês o que é a adaptação cautelosa,
quais são os elementos que estão envolvidos nela, e agora eu vou apresentar para vocês o nosso processo de adaptação cautelosa. Vou apresentar de maneira mais alto nível, porque se você quiser mais detalhes, você pode ler o artigo, e até porque tem muita coisa aqui que vai para um lado mais formal, que eu acho que não é bem apropriado para essa palestra, que é mais para vocês entenderem o contexto da pesquisa. Então, o processo de adaptação cautelosa é dividido em 3 partes. A primeira é a de identificação do componente defined. Como é que nós fazemos isso? Podem ter várias formas. No nosso processo, nós identificamos utilizando os cenários, certo? Então, por isso que nós modelamos os cenários, os cenários normais e os excepcionais. E aí, nós fazemos umas transformações de modelos e fazemos uma checagem desses modelos, utilizando uma técnica chamada model checking, que ao final diz se aquele cenário ou não, se aquele componente é ou não defined para aquele cenário. Basicamente, de maneira bem alto nível, é isso. Essa é a primeira fase. Uma vez que eu identifiquei que nós temos componentes defined, então nós vamos para a segunda fase, que é a implementação, o projeto e a implementação do wrapper. Então, eu vou identificar quais são as variáveis que eu posso monitorar do contexto do meu ambiente. Essas variáveis podem ser variáveis de ambiente, no caso do drone, poderiam ser a distância que o drone está percorrendo, a bateria dele, a velocidade do vento, como pode ser também contextos internos, Então, a bateria, uma variável interna ao componente, e eu tenho as variáveis externas, como, por exemplo, as de ambiente. Eu analiso quais são os possíveis join points, e aí eu faço o meu point cut especificamente para aquele join point. No caso do drone, como nós vimos, é o safe landing. Eu planejo os meus advices, eu mostrei para vocês os 2 advices que a gente utilizou para representar aqueles cenários excepcionais, e então criei o meu wrapper, tá bom? Essas 2 fases acontecem, gente, em tempo que nós chamamos de projeto, certo? Uma vez que tudo isso está feito, nós integramos o nosso wrapper ao nosso sistema em tempo de execução. E aí eu tenho a terceira e última fase, que é a adaptação realmente em tempo de execução. Ela inicia a partir do monitoramento das variáveis. Então, o sistema agora está rodando, está monitorando a todo momento essas variáveis que eu defini lá em cima. Ele está verificando se alguma situação excepcional ocorreu, e se ocorreu, então ele aplica o comportamento adaptativo definido lá no aspecto. E aí ele volta e fica fazendo isso até que a execução termine. Essa é a nossa proposta de adaptação cautelosa. Bom, como foi que nós avaliamos essa proposta no artigo? Nós utilizamos o mesmo exemplo do drone, que eu mostrei para vocês, para definir os aspectos. E nós temos aí duas questões de pesquisa, certo? Temos que a abordagem, a primeira questão de pesquisa era saber se a abordagem ela poderia ser realmente útil para atingir os requisitos globais do sistema, se ela ajuda a atingir, e se a nossa abordagem ela pode também englobar outros aspectos, como, por exemplo, ordem de precedência de certas adaptações, se ele é aberto a novos componentes que entram e saem, e a heterogeneidade de componentes defined, ou seja, eu posso ter mais de um componente defined e de tipos diferentes dentro do mesmo sistema. E aí, para esse exemplo, nós continuamos com 2 requisitos globais. O primeiro é aquele que eu já mostrei para vocês, ou seja, o drone deve entregar o órgão de maneira segura, e o requisito 2 é que, caso ele não possa entregar, então ele não deve perder a entrega, ou seja, ele não pode cair na água e não pode perder essa entrega. Então, esses são os 2 requisitos que nós colocamos. Requisitos globais. Para a gente poder fazer essa avaliação, nós implementamos um simuladorzinho de drone chamado Dragonfly, certo? É um simulador que foi implementado em Java, que tem a possibilidade, que permite ao usuário fazer a execução manual ou automatizada de um ou vários drones. Você pode desenhar todo o seu ambiente que você quiser, então eu posso colocar um rio,
um hospital, uma árvore, do jeito que você achar melhor. E esse artigo ele surgiu como uma primeira publicação dessa pesquisa, que foi na conferência de autoadaptação, uma das principais conferências de autoadaptação, chamada CIMS, do ano passado também. Então, o Dragonfly, e ela ganhou o selozinho de reusable. Né? Ela é uma ferramenta que está disponível aí para vocês utilizarem. Então, essa é a interface gráfica do Dragonfly. Basicamente, ela possui 4 painéis. Eu tenho o painel dos elementos gráficos. Aqui, nós já deixamos implementados alguns elementozinhos, como, por exemplo, o elementozinho do rio, o hospital, o drone em si, uma antena. A antena aqui é para poder, possivelmente, interferir na comunicação do drone, é um outro cenário excepcional que a gente trata também no artigo, e outros elementos. Então, esse é o painel de elementos gráficos. O segundo painel é o painel do ambiente, onde eu desenho esse ambiente que eu quero simular. O terceiro é o painel de propriedade, onde eu vou setar algumas variáveis para a minha execução, como, por exemplo, qual é a taxa de consumo da minha bateria, qual é a velocidade do drone em termos de deslocamento aqui nos meus quadradinhos, né? Qual é o wrapper, eu posso implementar vários wrappers, né? Qual é o wrapper que diz respeito àquele drone, né? Então, eu posso também ter aqui no meu simulador vários drones voando ao mesmo tempo, cada um com um wrapper diferente. E, por fim, o painel de traces vai mostrar como eles vão, né, as variáveis que estão acontecendo em tempo de execução. Então, aqui ele vai mostrar a bateria, se o drone passou por algum cenário excepcional, e outras informações que você queira. O Dragonfly é uma ferramenta aberta, então, se você quiser, pode incrementar com novos elementos, com novos elementos gráficos, com novos elementos de trace. Fica aí a critério de quem quiser trabalhar com ele. E aqui eu estou mostrando para vocês, espero que todos consigam ver, a execução de um cenário excepcional que nós chamamos de Keep Flying. Então eu tenho o drone, ele saiu lá do hospital, ele está voando, veja que a bateria dele decrementando, certo? Ele está chegando próximo ao hospital, ele chegou com 10%, porém, olha lá, ele chegou com 10%, porém ele fez o Keep Flying, ou seja, ele entrou no cenário excepcional, né? Realizou o cenário excepcional e conseguiu chegar no seu destino. Ou seja, nós conseguimos aplicar aí a nossa adaptação cautelosa. Nesse experimento, nós fizemos de duas formas. Né? Nós fizemos com o drone, nós variamos o ambiente, que seria a chance de ter um vento forte, e aí nós colocamos de 10%, 50% e 100%, ou seja, durante o trajeto eu tinha o vento totalmente forte, em todo momento, e nos outros dois eram com possibilidades, né? E aí a gente mandou, fez algumas levas de drones para poder verificar o que a gente conseguia. Veja que ali no final eu tenho a minha porcentagem de GR1, GR2, ou seja, quanto por cento do Global Requirement 1, né, que é o de entregar o drone, eu consegui, quanto por cento do Global Requirement 2, que foi o de não entregar, mas ele pousar, eu consegui, e quanto por cento de lost on water, ou seja, quantas vezes o drone pousou na água. Então, na parte de cima, a gente está mostrando os resultados da simulação sem wrapper. Então, para cada simulação, eu rodei 100 vezes, nós rodamos 100 vezes, e aí nós verificamos, olha só, que no experimento 1, onde eu tinha chance de 10% de vento forte, eu consegui fazer com que o drone chegasse em 60% das vezes, na verdade 62%, né, se você somar, desculpa, não é que ele chegou, né, ele não se perdeu, né, em 60% das vezes ele chegou no local, em 2% das vezes ele não chegou, mas ele pousou em terra firme, e em 38% ele caiu na água. Nos outros dois exemplos, a gente só variou a quantidade, o vento, e nós rodamos. Veja que eles seguem uma
né, um número muito parecido. Aí, se a gente fosse colocar uma margem de erro, aí possivelmente iam ficar uma margem de erro, mas para mostrar que, independente se o vento está forte ou não, isso não impacta porque não está fazendo nenhuma diferença para o funcionamento do drone. Nas linhas abaixo, nós temos já o drone utilizando um wrapper, e aí também variando entre 10, 50 e 100% a chance de vento forte. E o que nós verificamos é que quanto maior a força, a probabilidade de ter vento forte, melhor os resultados da minha abordagem. O que faz sentido, né, gente? Porque um dos requisitos da situação excepcional era eu ter um vento forte. E o que é importante mostrar é que em nenhum dos casos eu perdi drone, porque ou o drone conseguiu chegar, ou o drone pousou em terra firme. Certo? Então, isso é o que está mostrando aí essa avaliação. Nós fizemos também isso foi para nós respondermos a questão de pesquisa 1, tá bom? Questão de pesquisa 2, que envolviam outros atributos, né, como a abertura, a heterogeneidade, né, e outras coisas, a gente fez, nós aumentamos esse exemplo, tá? Incrementamos esse exemplo com mais três tipos de cenários, certo? Quais são eles? Nós consideramos um cenário que nós chamamos de Return to Home. Esse, na verdade, é um cenário normal, tá bom, gente? Não é um cenário excepcional, e ele é muito comum em drones, que é quando o drone ele perde, geralmente, uma conexão com a base dele, ele executa essa função para retornar de onde ele saiu, certo? Isso é o Return to Home. Então, qual é nosso novo cenário excepcional? É que, se ele perde a conexão, onde você está vendo aí do check status para o Return to Home, ele tem uma condição que é o BC igual a 1, que é o Bad Connection. Ou seja, se ele passa por algum lugar onde ele tem uma Bad Connection, ou seja, aquela anteninha representava isso, e ele perde a conexão, e a bateria está maior do que 10, ao invés de ele fazer um Return to Home, manda ele esperar um pouquinho, e aí você vê já para cima, né, na setinha pontilhada, que se a distância do target for menor do que a distância do hospital de origem, então é melhor eles fazerem um glide, ou seja, ele vai ficar planando por algum tempo, enquanto a conexão volta. E aí a conexão voltando, ele segue o caminho dele. Lá embaixo você vai ver um outro cenário excepcional, que é o cenário do auxílio do drone eu tenho um outro elemento que auxilia ele, que no nosso caso é um bote salva-vidas. Então a gente considera que, como ele está voando sobre a água, ele possivelmente vai passar por botes, e esses botes poderiam, caso o drone fosse cair em água, também ajudá-lo no resgate e evitar que esse drone né, perdesse a sua carga. Bom, eu não vou mostrar toda a simulação que a gente fez lá no paper, tem essas simulações mais bem descritas, mas eu quero só mostrar para vocês o exemplo do Rescue Boat, onde agora nós consideramos que eu tenho também um bote salva-vidas, e aí você vai ver uma simulação onde o drone vai iniciar o seu trajeto, ok? Ele vai ser pego, olha, foi pego pelo Bad Connection, e aí o bot estava lá pertinho dele, então ele recebeu um chamado de SOS, o bot, e foi até o hospital fazer a entrega do drone, tá bom? Então, no artigo você vai ver mais elementos para explicar melhor esse cenário de execução. Mas o que eu quis mostrar é que a gente conseguiu também envolver outros elementos nesse cenário. Então, a gente estendeu o cenário excepcional, estendeu o ambiente e nós continuamos garantindo a adaptação cautelosa. Bom, gente, tudo bem até aí? Tudo bem, Carla? Só para dar um ok aí? Tudo bem. Todo mundo está vivo ainda? Bom, até agora, eu mostrei, então, eu mostrei o projeto, né, a pesquisa, e isso tudo foi o nosso artigo. Eu vou mostrar para vocês agora, são decorrências dessa pesquisa, tá?
que são oportunidades que nós estamos trabalhando e que quem quiser ter a oportunidade também de querer se juntar ao grupo e pode se engajar numa dessas pesquisas que já estão em andamento, ou mesmo a gente pode descobrir uma nova, né? A primeira seria o seguinte: nós apresentamos a pesquisa no cenário de drone, mas será que só tem defined component no cenário de drone? Né? Será que não tem outro defined component em outro domínio? Então nós recriamos um ambiente de casa inteligente de uma maneira um pouco menor, né? E com componentes alguns simulados, outros reais, onde nós imaginamos a seguinte situação. Imagina que você tem uma babá eletrônica que fica monitorando os sinais vitais de um bebê, que está lá no quarto dele dormindo, e ele fica enviando para o pai ou para a mãe mensagens sobre o status do neném. O neném está dormindo, o neném está ok, e o pai, toda vez que ele recebe uma notificação no celular dele, ele verifica essa notificação. Toda vez que ele verifica a notificação, a babá sabe que ela foi notificada, né? que o pai visualizou. Essa babá, nessa casa inteligente, a gente tem a possibilidade de, caso o bebê esteja numa situação de perigo, por exemplo, ele está sem respirar, e a babá envia essa mensagem de bebê sem respirar para o pai, e o pai não consegue ver a mensagem, que está representando aí a figurinha do lado esquerdo, o smartphone, essa aplicação inteligente, então se conectaria com a TV e mostraria na TV essa mensagem. Então seria uma forma de tentar minimizar a chance de o pai não ver a mensagem, ou de não ver a mensagem, e maximizar a chance de o bebê ser resgatado, né? Ou ser, não dizer resgatado, mas pelo menos ser atendido, socorrido, certo? Esse é um cenário, digamos, normal, que seria uma casa inteligente com essa situação. Onde é que aparece o cenário excepcional aí? Algumas Smart TVs, gente, quando isso é uma situação real, né? Isso não é fictício, quando ela... Aliás, a primeira situação que nós mostramos, ela é totalmente real. Essa situação aqui, ela acontece ela é totalmente possível. Essa situação aqui também é possível, que é quando a TV ela está executando uma aplicação, como por exemplo, uma aplicação de streaming, ela bloqueia o recebimento de mensagens de outras aplicações. Então, o que aconteceu aqui, gente? O bebê mandou a mensagem para o pai, o monitor, o pai não viu, o celular mandou a mensagem para a TV, só que a TV estava bloqueada. Então, ela perdeu a possibilidade ela não garantiu o global requirement dessa aplicação, que maximizar a chance de socorrer o bebê, tá certo? Esse é o cenário excepcional. Qual é a nossa solução para esse cenário? A nossa adaptação cautelosa envolve, então, um observador, certo? Que vai ficar escutando essa passagem de mensagens entre os componentes, e aí vai verificar se aconteceu esse caso de que a TV estava bloqueada, mas o smartphone estava tentando notificar a TV. Nesse caso, o nosso observador, a nossa adaptação, vai ser desbloquear a TV temporariamente. Lembra que a adaptação cautelosa ela é sempre temporária, e nessa situação excepcional, apenas quando a mensagem for de bebê sem respirar, então ela tem toda a característica do cenário excepcional, ela desbloqueia a TV e envia e apresenta a mensagem. Então, essa é a nossa solução de adaptação cautelosa. Como é que ela foi implementada hoje, né? Ela foi implementada através de um smartphone, uma aplicação smartphone mesmo, e uma aplicaçãozinha que simula a babá eletrônica, desculpa, e elas comunicam-se por meio de um broker na nuvem, com o MQTT, e esse broker também se comunica com a Smart TV.
Então, nós tentamos seguir o mais parecido, o mais fiel possível à arquitetura de uma casa inteligente utilizando o IoT, tá bom? Então, qual é a nossa solução? A nossa solução foi colocar o nosso observador para ficar escutando o broker, né, e identificar exatamente aquele momento, né, de que, aquela mensagem específica não teve o retorno e a TV estava desligada. Então, ele vai lá e ele manda, então, um comando para a TV poder desligar temporariamente o requisito dela e apresentar a mensagem. Esse é um trabalho que está sendo desenvolvido em conjunto pelo aluno de mestrado Matheus, juntamente com os alunos da graduação, a Adrilene e o Denis. Então, qual é o estágio atual dele? Nós temos essa implementação rodando, e ela está funcionando, e a gente pretende, então, escrever sobre ela e também estendê-la com outros elementos. Outra possibilidade é como especificar o tratamento e a propagação de exceção em source com defined components. Veja só, enquanto nessa primeira pesquisa a nossa intenção era adaptar o comportamento de um componente para que ele consiga realizar o requisito global, eu posso ter uma outra situação onde eu não consigo adaptar o comportamento do componente. Como, por exemplo, a situação onde o smartphone tentou mandar uma mensagem para a TV, mas a TV estava desligada. Então, nesse caso, eu não conseguiria desligar, não conseguiria aplicar a mesma situação, né, a mesma adaptação, porque eu tenho agora uma outra situação. E, nesse caso, a gente quer investigar como é que a gente faz para identificar que essa é uma exceção que nós chamamos sensível ao contexto, ou seja, naquele contexto de que o bebê estava passando por necessidade, a aplicação enviou uma mensagem, o pai não viu e a TV estava desligada, como é que eu caracterizo isso como uma exceção e como é que eu, no caso, propago essa exceção para frente ou trato essa exceção caso eu não consiga realizar minha adaptação, tá certo? Então, uma possibilidade era, a TV está desligada, então eu tento acionar uma luz inteligente para a luz piscar, para tentar chamar a atenção dos pais. Eu não tenho uma luz inteligente, mas eu tenho um componente tipo um Alexa, então eu poderia também agora enviar uma mensagem de voz, aliás, uma mensagem para a Alexa, e a Alexa, ela, né, falar para os pais a mensagem que eu enviei. Então essa é uma pesquisa que está sendo iniciada. Quem está conduzindo a pesquisa é o aluno de doutorado Fabiano, né? Então eu e o professor Lincoln estamos na orientação do aluno, e os outros alunos que estavam também na pesquisa anterior, né, a Adrilene, o Matheus e o Denis também estão dando suporte a essa pesquisa. Então essa é uma das pesquisas em conjunto que a gente tem feito, e está em andamento também. Outra possibilidade é como é que eu generalizo essa abordagem para trabalhar com essa abordagem de defined components. Então, sempre ela vai acontecer dessa forma, sempre eu vou ter que ter aquelas 3 fases, eu vou sempre utilizar um wrapper. Como é que eu vou trabalhar disso de maneira genérica, né? Esse trabalho está sendo conduzido, ele é o trabalho fruto do mestrado do Matheus, deve estar terminando agora no meio do ano, e ele está desenvolvendo um framework conceitual para propor toda essa modelagem, digamos assim, essas decisões dessa situação de defined components. Tá? Eu não vou entrar em detalhe aqui no framework, mas só para você entender que ele especificou diferentes níveis, um nível de gerenciamento de requisitos, que é o nível do source, que é lá onde a gente vão surgir aqueles requisitos globais, depois o nível do gerenciamento da defiance, ou seja, como é que eu consigo identificar que aqueles comportamentos são defiants, e em seguida, no próximo nível, como é que eu faço as minhas estratégias de adaptação, considerando algo que até então a gente não tinha considerado, que são os riscos, certo? E aí, embaixo dessa parte mais conceitual, tem a parte de implementação propriamente dita, com a arquitetura dos componentes, se comunicando, e do lado direito aqui em roxo, você vai ver uma base de conhecimento para a gente poder aplicar mais na frente, que é uma outra continuidade dessa pesquisa,
técnicas de IA para poder fazer reconhecimento de Defined Component em tempo de execução, de novos cenários em tempo de execução, também de aplicações de implementações de wrappers, ou seja qual for a outra forma de solução em tempo de execução. Então, essa é uma outra possibilidade. Outra pesquisa que a gente tem desenvolvido é como identificar requisitos de adaptação. Então, você vê, lá na frente a gente utilizou cenários para tentar identificar as situações excepcionais, né? Mas aquilo ali é muito particular daquele exemplo, e talvez para uma situação mais complexa, o uso de cenários só daquela forma ela não seja tão eficiente. Então, a aluna Márcia, essa pesquisa tem sido conduzida então em parceria com o professor Felipe Maciel, de Russas, e a minha aluna de mestrado, Márcia, e nós publicamos um artigo no SBES do ano passado, na trilha de Novas Ideias, com essa abordagem dela, que se chama ADOR, que é Adaptation Oriented Requirement Modeling Approach for System of Systems. Essa abordagem dela é dividida em 3 fases. A primeira fase é a análise de domínio, a segunda é a análise do trabalho colaborativo, e a terceira é a fase de análise dos cenários de adaptação em si. Essa pesquisa, quando ela desenvolveu, né, ela utilizou inclusive esse próprio cenário, o próprio exemplo do drone como cenário motivacional para ela mostrar como a abordagem dela funciona. Então, na fase 1, ela desenha uma grande matriz onde ela mostra, ela vai alocando responsabilidades, valores, os subprocessos responsáveis e as entidades, os subprocessos e as entidades responsáveis por esse subprocesso. Na fase 2, ela desenha como aqueles elementos vão colaborar, então ela coloca os elementos e como é que eles se comunicam, como é que eles colaboram para atingir o objetivo. E na terceira fase ela faz então a definição do que seria o cenário excepcional. Então aqui o que está em roxo são os cenários, os comportamentos excepcionais que ela está propondo. Essa pesquisa hoje também a Márcia também já está próxima de terminar, já também deve terminar em breve, agora esse ano, e a gente está desenvolvendo a ferramenta, está ficando muito legal a ferramenta. Até então, até o artigo não tinha ferramenta, foi mais a ideia. Então a gente está na fase de finalização da ferramenta e a gente precisa de outros cenários, outras ideias para poder aplicar essa ferramenta, né? Então, quem de repente conseguir pensar numa situação legal para a gente poder validar essa ferramenta seria muito bom. E uma pesquisa que facilmente você estende daqui seria, por exemplo, a transformação desses modelos em modelos mais próximos da adaptação. Então, como é que, sei lá, de repente eu transformo isso aqui em algo que é mais próximo de um aspecto, talvez, ou de, sei lá, uma outra representação, né? Então, é uma outra possibilidade de extensão dessa pesquisa. Especificamente, falando de drones, como é que eu faço para especificar cenários excepcionais para eles? A gente viu que existia um campo de pesquisa aberto e possível para trabalhar especificamente com drones, certo? Porque a gente verificou que os cenários em MSC não necessariamente são os melhores para tratar todas as situações. Então, a gente está propondo o DRESS-ML, né, Drone Exceptional Scenario Modeling Language. Esse é um trabalho do aluno de mestrado Lucas, juntamente com os alunos de graduação, o Davi, a Natália e o Erickson. Então, a ideia aqui é pegar as primitivas do BDD, certo? Behavior Driven Development, mais algumas ideias da Aspect Oriented Programming, né, da AOP, e aí propor essa nova linguagem, que é uma DSL, que nós chamamos, né, uma linguagem específica de domínio, para modelar os cenários excepcionais e comportamentos adaptativos de um drone. Então, o processo seria mais ou menos assim: o usuário, que é um usuário do drone, ele consegue verificar, ele entende do negócio e ele consegue identificar qual é
a situação do mundo e que as situações do mundo que correspondem a cenários excepcionais. Então, ou seja, poxa, toda vez, no nosso caso, toda vez que o drone tiver com bateria menor ou igual a 10 e a distância do hospital ou do target for menor do que 2 e o vento for forte, pronto, isso é um cenário. Quando, sei lá, o drone estiver passando por uma torre e quando tiver com conexão fraca e a bateria estiver maior do que 10, é um outro cenário. Então, ele vai identificar esses cenários excepcionais e vai utilizar uma ferramenta que o Lucas está criando, que é a ferramenta na qual o usuário modela esse cenário excepcional, que eu vou já mostrar para vocês um exemplo. E, em seguida, esse cenário ele pode ser exportado, né, para uma ferramenta de simulação, e aí a gente pode verificar se ele foi realmente bem especificado, utilizando um simulador ou mesmo uma ferramenta, um API de um drone propriamente dito como o DJI. Então, esse aqui é o exemplo do cenário excepcional Move Aside. Veja só que, enquanto naquele exemplo nós trabalhávamos com o cenário, uma representação visual de cenários, aqui já nós mudamos para uma representação textual. Então, existem os ganhos e as perdas em cada uma das abordagens. Nesse caso, a gente parte do princípio que é mais fácil a gente modelar utilizando a representação textual e também porque nós conseguimos modelar muito mais coisas que são específicas do domínio do drone. Então, aqui eu consigo mostrar, por exemplo, olha como eu utilizei o meu BDD. Então, eu digo que o nome do meu cenário é excepcional e digo que dado, né, meu given, dado o meu estado do meu mundo, ou seja, o drone está voando sobre a água e o vento não está forte e a distância do destino é maior do que 2 km, então, né, quando que representa o meu point cut, quando o método SafeLand ele é chamado, então, o given when then, né, as primitivas do BDD, execute esse novo método que ele, né, esse novo comportamento que ele chamou aqui de fly off water region, e ele executa antes do safe landing. Então, por isso que ele mistura tanto os conceitos do BDD quanto os conceitos do aspecto. Então, essa é a linguagem que ele está criando e está propondo para a gente validar esses cenários excepcionais em drones. Ainda falando sobre drones, gente, nós também estamos evoluindo o Dragonfly para uma versão 2.0. Essa versão, ela possui, sim, uma cara um pouco mais realista, né? Ela trabalha com mapas, ela usa variáveis de ambiente mais realistas, como, por exemplo, o impacto da força do vento no drone, na velocidade, na direção. E aí eu vou mostrar para vocês uma simulaçãozinha do novo Dragonfly, onde vejo que é um ambiente web agora. O usuário ele começa setando, dizendo onde é que ele está. Então, por exemplo, ali ele estava na região da praia de Iracema, e ele vai modelar, o que ele está fazendo aí é o ambiente. Vocês viram que ele clicou em ambiente e ele está setando qual é o ambiente que ele vai querer especificar determinadas propriedades para ele. Então, quando ele setou aquilo ali, é um ambiente, certo? Ele vai setar o que ele chamou de obstáculo. Ó. Isso aqui, a partir do mapa, é um próprio prédio que já existia. E aí ele vai setar as rotas dos drones para vocês poderem ver o que era o que o drone queria, né? Os drones deveriam fazer. Então, ele vai setar aí algumas rotas. Então, ele coloca os pontos de partida, ponto de destino, né? O ponto de partida é o azulzinho e o ponto de destino é o verdinho. Então, eu vou setando aí, ok. Setei mais uma rota. A gente vai estar fazendo isso daí para vocês verem algumas situações que podem acontecer. E aí, eu vou fazer a minha animação. Então, nesse momento, eu vejo que o drone ele está como se estivessem subindo, né? Ó, e eles vão começar a voar numa velocidade que já é uma velocidade padrão. Então, veja que o drone lá de cima, ó, ele vai conseguir chegar na ponte metálica, que é o destino dele. O drone
de baixo ele não conseguiu porque ele bateu no obstáculo, e os outros dois drones se chocaram, se colidiram. Então agora a gente vai mudar a velocidade do vento para o ambiente que foi definido. Essa velocidade do vento ela só é aplicada nesse quadradinho verde, nesse polígono verde, e ele tem um impacto na velocidade do drone. Então, a gente não está ainda completa a ferramenta, a gente não consegue mostrar um painel ainda o painel de configurações com essas variáveis não está pronto, mas o que aconteceu foi que ele teve um impacto na velocidade do drone, certo? Então, esse é o Dragonfly 2 e a gente está evoluindo para um ambiente mais realista, mas ele também trata as situações excepcionais. Então, ele foi desenvolvido em JavaScript e nós utilizamos uma tecnologia de aspectos para JavaScript. E aí, a gente consegue também fazer adaptação utilizando isso daí, certo? Então, esse é o Dragonfly que precisa de muita mão de obra para a gente poder avançar com essa pesquisa. Bom, especificamente sobre isso, nós temos algumas publicações. Nós tivemos aí as 3 no ano passado, né? A Dragonfly foi a primeira, que foi no Sims do ano passado, e depois nós tivemos a Adore, agora no SBASE, do ano passado também, e o Cautious Adaptation, que é esse que eu estou apresentando para vocês, no Automated Software Engineering no final do ano. Ok? Estamos escrevendo novos artigos, né, dos trabalhos de mestrado e de graduação dos meninos. E encerro por aqui a minha apresentação, agradecendo para vocês aí pela paciência e espero que vocês tenham compreendido e fico aí à disposição para dúvidas. Dúvidas, pessoal? Podem falar. Professor, boa tarde. Aqui é o Pedro. Eu gostei desse projeto aí do Dragonfly. Eu já tive a experiência de trabalhar com geolocalização em alguns projetos aqui da Prefeitura de Fortaleza. E talvez eu poderia ajudar aí nesse projeto. E eu queria saber apenas se ele é open, né? Onde é que a gente pode encontrar ele para estar colaborando, né? E ajudar aí. Pois é, hoje ele não é open porque ele ainda não está preparado, não está pronto, né? Ele está em construção. Ele vai ser open? Vai, com certeza. Inclusive, nós estamos utilizando uma API de mapas que ela é gratuita, ela não é o Google Maps. Eu vi que é o OpenStreetMap, né? Exatamente, justamente porque nós estamos trabalhando com algo que é 100% open source e pretendemos sim disponibilizar para a comunidade. Então, quem quiser hoje trabalhar na pesquisa, eu posso trazer para vir ajudar os meninos e colaborar no que eles estão desenvolvendo, mas hoje ainda não está pronto. E tem muita coisa ainda que pode ser... A gente precisa de braço ali para desenvolver. Eu imaginei. E aqui eu vendo aqui, eu já vi muitas possibilidades, algumas bibliotecas que auxiliam nessa parte de georreferenciamento, né? Aplicar essa parte de itens dentro do mapa. Então, vamos aguardar aí. Se aparecer alguma oportunidade, eu tenho interesse. Você é bem-vindo. Querendo, a gente me procura para a gente conversar. Ok, professor. Obrigado. Mais dúvidas, pessoal? Eu não acompanhei aqui o que tem no chat. Agora que eu estou vendo aqui o chat, então, se tiver o... Não, era mais essa questão do projeto open source também. O link do artigo, né? A Rebeca está pedindo. Rebeca, eu posso até te passar... Ela é sua aluna? Não sei. Eu posso passar o link, se você me mandar o seu e-mail, eu posso passar o link diretamente para você, mas senão você pode procurar pelo próprio nome. Vou escrever aqui para você procurar adaptation. Se não, manda o seu e-mail para mim que eu te mando diretamente o artigo. Posso mandar isso, posso mandar os outros também. Professor, eu tenho uma dúvida. Oi.
Oi, Pode é o falar. Felipe, Oi, professor. Eu consigo automatizar o cenário de teste ou eu preciso, toda vez que eu precisar fazer um cenário de teste, eu preciso manualmente setar essas propriedades? Então, isso é uma das coisas que a gente também está querendo fazer. A gente não tem hoje uma funcionalidade de salvar, que seria básica, né? Ou seja, eu tive todo aquele trabalhão de fazer aqueles obstáculos, um ambiente e tal. Na hora que eu fechei, eu perdi. Isso a gente ainda não está conseguindo fazer. Então, a gente precisa... uma das coisas que a gente precisa também é essa parte de salvar, e aí otimizar e automatizar certas coisas, né? Uma coisa que nós estamos desenvolvendo também é uma linguagenzinha para poder fazer a rota do drone com certas especificações. Por exemplo, eu quero que nesse trecho o drone voe à altura tal. Agora, nesse trecho, ele voe com velocidade tal. E aí você vai podendo especificar situações que acontecem a cada trecho do caminho do drone, certo? Então, isso é uma coisa que a gente também está em andamento. E aí, com isso, eu acho que a gente consegue fazer isso que você está sugerindo, que é a automatização dos testes. Acho que é isso que você queria saber, né? Obrigado, é isso mesmo. Legal. Uma coisa que eu queria saber é se a gente consegue, a partir do Dragonfly, simular, a partir desses cenários, né, de adaptação, algumas métricas de confiabilidade, sabe? Uma aluna, uma comentando minha, com a Rossana, ela desenvolveu uma biblioteca com algumas métricas de confiabilidade, aí ela só deixou em uma aplicação, né? E aí, eu não sei se seria no novo ou no antigo Dragonfly, se a gente poderia fazer esses testes. Dependendo do que você quer, eu diria que o antigo ele está, digamos, mais pronto. A gente já pode brincar com ele, é mais fácil. O novo ainda está em processo de criação, então não sei se, dependendo da sua urgência, né? Isso até poderia também ser algo que a gente incorporasse na própria ferramenta, entendeu? Uma visão que vocês têm aí de confiabilidade. Então, quais são os parâmetros que a gente precisa monitorar e avaliar de confiabilidade? Será que esses parâmetros estão na ferramenta? Né? Então, isso aí a gente já poderia até, inclusive, colocar colocar aí na ferramenta também. Legal. Tem uma bibliotecazinha meio pronta, agora eu tenho que ver como ela se adaptaria para o sistema, porque a gente só construiu para o sistema que a gente estava testando mesmo. Então, acabou que ficou específico para esse sistema, mas acho que dá para ser adaptado, sim. Eu vou falar contigo depois sobre isso. Certo, legal. E como vocês viram aí, a gente tem muita abertura aí para essa pesquisa, né? Então, tanto na parte de simulação de drones, que é algo que desperta a atenção de muita gente, é algo legal a gente ver o drone e ver o drone executando, né? Como também na parte de outras aplicações, como, por exemplo, o IoT, que é algo que também a gente colocou como algo, tentou deixar algo bem real, porque nós partimos primeiro de uma simulação, e a nossa evolução é deixar algo o mais real possível, com componentes reais mesmo. Então, no caso do IoT, nós estamos utilizando um broker IoT, nós desenvolvemos o aplicativo mobile para aquela ideia. Então, a gente está tentando deixar tudo bem realista. Muito legal mesmo. Mas, alguma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade, viu? A gente tem tempo. Alguém falou aqui sobre um controle de drone. Nós investigamos aqui também outras APIs de drone também, gente. E algumas, por exemplo, a DJI, né, que é a mais clássica, mas a gente esbarra ainda em muitas dificuldades. Por exemplo, a DJI, a gente precisa ter o drone do lado acoplado para fazer a simulação, né? A gente não pode fazer simplesmente simulação só pela API. A gente verificou outros simuladores que, inclusive, são talvez até muito mais robustos do que o nosso, porém, o nosso tem um diferencial dele, a gente consegue
verificar essa questão da adaptação, que é o que os outros não fazem. Os outros simplesmente seta parâmetro e pum, bota o drone para rodar. Nós não, nós conseguimos verificar o impacto da adaptação, né, e o que ele deveria fazer, e também controlar melhor o ambiente. Muitos não conseguem controlar certas coisas do ambiente que a gente está tentando fazer uma coisa bem realista. Muito legal, Paulo Henrique. Perguntas, pessoal? Não? Bom, Bom, acho que é isso, né? Carla, então, assim, eu agradeço aí ao Nabor. Obrigado, Nabor. Agradeço pela a sua chance aí de eu poder apresentar a pesquisa. Espero que, na próxima vez que eu apresentar essa pesquisa, eu coloque ali naquele slidezinho dos professores associados à sua imagem também, certo? E do Nabor também agora, tá? Eu vou puxar ele também para a pesquisa. E, de repente, outro professor que tem assistido a gente aí, eu não estou sabendo. Eu tenho muito interesse, Paulo. Exatamente. E os alunos que estão a parte de linha de produção software dinâmica, e aí faz parte desse escopo softwares autoadaptativos, né? Então, assim, eu vejo, por enquanto, essa questão da confiabilidade, né? Das adaptações que a aluna minha fez, mas tem outras possibilidades também. Uhum. Então, ótimo. Tem aí, ó, o pessoal está falando aí, ó, tirar o P e utilizar microserviços, ó, já é um caminho aí legal, ó. Uma das coisas que a gente queria era justamente criar um background de microserviços para fazer toda a parte de processamento do drone. Então tá aí uma parte bem legal para a gente poder trabalhar. Verdade. E aí, quem tiver interesse, né? E essa parte de confiabilidade, Carla, também é muito legal. A gente pode tentar ver como é que se encaixa com isso daqui, para nós vai ser muito bom. Bom, estamos abertos. E obrigado aí a todos que participaram, que assistiram. E vou deixar de novo o meu e-mail aí para quem quiser entrar em contato. Eu vi que o Denis já colocou o link do artigo, mas quem quiser também pode entrar em contato comigo diretamente, depois tirar alguma dúvida ou se quiser perguntar alguma coisa, como é que faz para a gente entrar no grupo e tudo mais, tá bom? Ótimo. Obrigada, Paulo Henrique. Espero que o pessoal tenha tirado bom proveito da palestra. Até mais, viu? Tá bom. Tchau. Obrigado. É isso. Um abraço. Tchau, obrigada, gente. Obrigado, professor. Boa tarde.